Uma atuação fantástica e necessária do Internacional dentro da Neoquímica Arena contra o Corinthians. Uma vitória maiúscula, uma vitória de gente grande, que dentro da sua proposta foi melhor, jogando dentro da casa do seu adversário. Em um chutaço de Bernabei, o Internacional bateu o Corinthians fora de casa na Neoquímica Arena em São Paulo e conquistou uma vitória espetacular às vésperas de um clássico Grenal. Melhorou e muito a sua situação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo a gente vai dissecar o que foi o jogo lá em São Paulo e essa grande vitória, que tem o dedo sim do técnico Paulo Pezzolano. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Lá na KTO tu brinca, se diverte, se tu errou teu palpite, tu vai ganhar chance extra para quem participou. Eu avisei, o link tá aqui no primeiro comentário fixado, te registra lá na KTO, tá certo? Bom, gente, uma vitória fantástica do Internacional. Dentro da sua proposta, o Inter conseguiu ser melhor praticamente os 90 minutos contra o Corinthians. Repito, dentro da sua proposta. Não foi um jogo fenomenal, não foi um jogo brilhante, que o Inter teve posse de bola, que o Internacional amassou o Corinthians, longe disso. Só que o Corinthians também não fez isso contra o Inter. Esse era o nosso medo. Talvez o Corinthians, pela pressão que tivesse, ir para dentro do Inter e conseguir jogar mais do que o Inter, criar mais do que o Inter, amassar o Inter, criar muitas oportunidades. Esse era o nosso medo, mas não. A ideia do Pezzolano deu certo. De novo, modificações importantíssimas na escalação do Internacional, que fizeram, repito, dentro da proposta que o Inter tinha de sair em contra-ataques e ter uma solidez defensiva, o Inter praticamente não correr perigos contra esse Corinthians, jogando mesmo assim fora da sua casa, fora de casa lá em São Paulo. O Pezzolano, ele fez mudanças de novo, importantes na escalação do Internacional, tendo o Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Matheus Bahia na esquerda e a zaga com Vitor Gabriel e Mercado, tendo dois volantes hoje, essa foi uma novidade, dois volantes, Villagra e Paulinho, e aí ele tinha o Vitinho e o Bernabei, que funcionavam como alas no sistema defensivo do Inter. O Bruno Gomes descia como um terceiro zagueiro, como a gente está acostumado. O Matheus Bahia e o Vitinho desciam para fechar essa linha de 5. O Bernabei ficava como um meia pela esquerda e também aparecendo muito por dentro. Ele tem essa característica, né? O Bernabei, ele é melhor por dentro do que por fora. Então ele tinha o Villagra, o Paulinho e o Bernabei. E o ataque com Carboneiro e Borrell, Alan Patrick no banco, e hoje deu certo de novo esse sistema do Pezzolano, dando virilidade, dando gás, dando vontade, intensidade no meio de campo e no sistema defensivo. Tô para te dizer, o Inter correu menos riscos jogando com 2 volantes do que com 3. Parece meio louco, mas o sistema que o Pezzolano montou deu certo. Então hoje é muito na conta dele, é muito na conta dos jogadores do Inter que fizeram um jogo de entrega os 90 minutos. Hoje não tem jogador para criticar do Inter, tá? Os jogadores do Inter fizeram um jogo de entrega, os 90 minutos. E o Internacional mereceu essa vitória contra o Corinthians. E a solidez defensiva do Inter, ela foi tão grande que, se a gente for olhar, cara, o Corinthians não tem uma chance clara de gol durante o jogo. Não tem, mesmo jogando com o Yuri Alberto, que para mim é um grande centroavante, gosta de fazer gol no Inter, é impressionante. A gente vendo o Lingard, que é um jogador de Europa, de Copa do Mundo, de Manchester United, também não conseguiu jogar. O Breno Bidon, que é o fiador desse meio de campo do Corinthians, não conseguiu jogar. O Garro, que entrou no segundo tempo no Corinthians, um dos principais meias do país, não conseguiu jogar. Então o Inter teve um trabalho defensivo basicamente perfeito hoje. Perfeito. A grande chance do primeiro tempo, que teve pouquíssimas chances na primeira etapa do jogo, ela é do Inter. Claro, uma bola que o Carboneiro estava impedido, o lance não iria valer se saísse o gol.
Ele tá lá na linha de fundo, faz um cruzamento perfeito pro Bernabei, que sozinho perde o gol. O Hugo também faz uma grande defesa no meio do gol, mas ainda assim estava impedido, mas foi a única oportunidade ali que teve durante o primeiro tempo lá em São Paulo. A única oportunidade. Aí a gente vai pro segundo tempo, e no segundo tempo foi a mesma coisa. O Corinthians tentando, o Corinthians jogando dentro de casa, então era óbvio que se a gente fosse pegar por volume, o Corinthians teria mais volume do que o Inter, ficaria mais com a bola, cruzaria bolas na área para o seu centroavante, tentaria chegar pela linha lateral, de alguma forma, era natural. O Corinthians teria mais volume e teve mais volume. Só que, repito, dentro da proposta do Inter, que era jogar em contra-ataques e principalmente ter segurança defensiva, o Inter conseguiu fazer isso de forma perfeita. Não vou nem dizer quase que perfeita, perfeita. Foi perfeito o jogo do Internacional hoje lá na Neoquímica Arena em São Paulo, uma vitória de time grande, uma vitória de gente grande, tá? E o Inter, pelo dedo do seu técnico Paulo Pesolano, conseguiu entender que era esse o jogo que ele tinha que fazer. O jogo do Inter hoje não era de ter mais posse, de amassar o Corinthians, de atacar o tempo todo, não. Era um jogo de inteligência, de se defender bem, que foi o que o Inter fez durante os 90 minutos, e atacar com eficiência. Acho que o Inter teve algumas dificuldades nessa puxada de contra-ataque, mas quando conseguiu ter efetividade, fez o gol no segundo tempo, um golaço do Bernabei de fora da área, Bernabei que até me surpreendeu a escalação dele, e hoje não foi esse ponta, o Bernabei foi quase com um meia hoje, tá? Não aquele meia classudo, 10 de ligação, mas um cara que jogou muito mais por dentro do que por fora, não como um ponta, não como um ala. Por vezes ele vinha fechar lá atrás, mas o Bernabei hoje teve uma boa atuação. Teve uma boa atuação. Assim, eu disse que pela entrega vale o jogo de todo mundo. Posso destacar aqui que tecnicamente achei que faltou um pouquinho do Borré e do Carboneiro lá na frente, tentar segurar um pouquinho mais a bola, mas assim, pela entrega que eles tiveram no jogo, compensou. Uma grande vitória do Internacional lá em Itaquera, em São Paulo, uma vitória de gente grande mesmo, tá? E assim, jogos dentro de casa contra determinados adversários, eu já acho que não é esse o jogo mais adequado. Agora, pro adversário que o Inter tinha pela frente, pro contexto de jogo que o Inter tinha pela frente, cara, o empate já seria muito bom. Agora, sair com a vitória, com esse jogo maduro que o Inter fez, acho que surpreendeu muita gente. A mim, por exemplo, surpreendeu bastante, tá? Elogio aqui o jogo do Rocher, fez cera quando tinha que fazer, segurou a pressão quando tinha que segurar. O Vitinho, tecnicamente, não é um jogo brilhante, agora é um cara que soa muito pelo time. Tá? É impressionante o que o Vitinho se entrega taticamente pro time. Bruno Gomes, a mesma coisa, não vive a melhor fase técnica dele, mas o que ele se entregou hoje é impressionante. O Mercado teve um primeiro tempo brilhante, tá? Desarmou tudo e todos. O Vitor Gabriel, daquele jeito dele, destrambelhado, às vezes errando tecnicamente coisas bobas, mas entrou no jogo também, foi importante. Matheus Bahia, um jogo brilhante, ele é lateral esquerdo titular do Inter. Villagra, de novo, um baita jogo. Paulinho, achei um pouco perdido, mas pela entrega valeu. Bernabei também fez um bom jogo. Carboneiro e Borré pela entrega, tecnicamente acho que pecaram um pouco. Bruno Henrique entrou muito bem. Alan Patrick entrou para segurar o jogo. O Alejandro entrou e foi importante. Ele teve ali alguns momentos que ele escorregou no gramado, acho que estava muito molhado e também a chuteira dele não ajudou, mas conseguiu por vezes segurar essa bola. Thiago Maia entrou bem. É um jogo assim que é pra gente elogiar todo mundo e principalmente Paulo Pesolano. O jogo pensado pelo Pesolano foi perfeito e deu tudo certo. Uma grande vitória do Inter, gente. Deixa tua opinião aqui nos comentários, eu volto daqui a pouco com tudo do vestiário colorado, tá bem? Grande beijo, um abraço e até a próxima.